Muito bem, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Eu sou o professor missionário Sila e vamos hoje continuar com a nossa segunda videoaula sobre epístolas gerais. As epístolas gerais são os escritos em que os autores mencionam os destinatários em termos gerais e não relacionados com uma localidade específica. Daí já é uma diferença em relação às epístolas paulinas. Geralmente ele direcionava a um grupo de pessoas, a uma igreja, a uma pessoa específica, né, onde os irmãos se reuniam na casa daquela. Né? Então as epístolas gerais já tem essa outra característica, já é diferente. Tá? Todos os seus escritores apresentam um quadro de um Salvador cuja força podia sustentá-los. Né? Jesus ele é apresentado como nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós. Né? Então, assim como Cristo foi para aquela geração, ela é para essa geração do século XXI. Porque, a exemplo deles, hoje também enfrentamos problemas, né? Enfrentamos dificuldades, aflições, e necessitamos ter perseverança, continuar com esse costume que eles tinham de se reunir, de estarem juntos, de orar, de dar suporte uns aos outros, né? E procurar colocar em prática tudo o que eles ensinavam, pregavam, buscando sempre agradar a Deus e, através disso, receber força, né, para que eles vencessem as suas lutas espirituais. O livro de Hebreus ele é um livro que nós não sabemos o autor, né? Existem algumas sugestões aí, como Barnabé, Saulo, Silvano. Mas o que é importante é que o escritor dos Hebreus, ele coloca Jesus como superior a tudo e a todos, né? Aos profetas, aos anjos, a Moisés, a Josué, a Arão, a todos. Paulo ele fala que Jesus ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Então, isso. O título aos Hebreus reflete a convicção de que os judeus cristãos foram os primeiros leitores do livro. No seu propósito, o escritor ele repreende os leitores por não se reunirem. Né? Um versículo muito conhecido, que ele diz que, como é o costume de alguns, deixarem de se congregar, de estarem juntos. Também ele adverte sobre o perigo de cair. Né? Como Paulo disse, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Então, como já havia falado, Jesus ele é apresentado como nosso sumo sacerdote eterno, né? Que se ofereceu uma única vez para, como diz João, né? Para tirar o pecado do mundo. Então nós recebemos a justificação através do sacrifício perfeito único de Jesus. E aí a grande diferença entre Jesus e os outros sacerdotes. Né? Eles tinham que fazer sacrifício pelos seus próprios pecados e diversas vezes. Jesus não. Então ele também vai enfatizar a pessoa e a obra de Cristo e principalmente a sua obra, né? A obra de redenção, a obra de remissão. Assim como existiu o dia da expiação no Antigo Testamento, Jesus ele fez essa mesma obra, né? Com a sua morte na cruz. Vou falar um pouco agora sobre Tiago, né? Tiago ele vai levar os irmãos claro, evidentemente, a obedecer a palavra de Deus, né? E serem praticantes da palavra no meio de tantas dificuldades que os cristãos daquele tempo tinham. Para que a gente possa entender um pouco aí, pelo menos três características desse livro, né? Ele fala aí do problema da diferença entre ricos e pobres,
Ele fala também sobre a questão da organização da igreja, e parecia não estar muito desenvolvida, né? Fala um pouco a respeito sobre a volta de Cristo, porque, como ele menciona, e como Paulo também vai mencionar, aquela geração aguardava, né, a volta de Jesus naqueles dias ainda. Então, Tiago ele escreveu aos cristãos judeus, né, que também estavam passando por provações, perseguições, algo que era comum naquele contexto. Tiago fala como pastor, né, e exorta, né, os seus irmãos, amigos, também a desenvolver a fé, para que eles pudessem continuar perseverando, né, no meio das perseguições. E vai nos lembrar também, né, sobre a questão do tema da fé e as obras, né, a fé e a ação. Então a comunidade cristã precisava vivenciar a sua fé no dia a dia, né, através do amor de Deus, e tanto para os de dentro como para os de fora. Vamos falar agora das cartas de 1 e 2 de Pedro. A sua primeira epístola, Pedro ele vai escrever aos cristãos, judeus, né, e gentios também, que viviam na parte norte da Ásia Menor. Pedro ele vai falar a respeito do sofrimento, que é uma coisa também comum nas epístolas paulinas, né? O mesmo contexto: sofrimento, perseguição, aflição, morte. Mas, como também na mensagem das epístolas paulinas, há uma mensagem de esperança, né? Há uma mensagem de consolo, há uma mensagem, né, que é o próprio Jesus Cristo que está presente, e ele, como fez com os seus 12 primeiros discípulos, ensinou eles que eles deveriam perseverar no meio do sofrimento, que assim como perseguiram ele, cada um dos seus discípulos seriam perseguidos e mortos. Então, na sua segunda carta, ele vai abordar um pouco sobre as heresias, né, que estavam se infiltrando dentro da igreja, e exortava os irmãos a combaterem esses falsos profetas, esses falsos ensinos. Pedro ele vai então centralizar a sua mensagem, né, contra essa obra desses falsos mestres, né, e vai exortar os seus irmãos a crescerem na fé, na virtude, né, e rejeitar esses erros desses que estavam se infiltrando no meio da igreja, querendo implantar outros tipos de ensino, muito diferente daquilo que Jesus, até mesmo o apóstolo Paulo já tinha confirmado. Vamos falar sobre as cartas de João, né? Tem um errinho aí de digitação, né? A primeira epístola de João apresenta pelo menos 3 critérios para testarmos a profissão da fé dos cristãos, né, dos mestres e dos crentes em geral. Então, ele servia tanto para lideranças como para liderados, né? Então, os cristãos professos eles devem apresentar a retidão de conduta. A segunda coisa, o amor deve pautar todas as atitudes, né, na vida cristã. E o ensino adequado, que deve ter uma visão correta de Cristo. Então, todo o ensino, toda a pregação, toda a homilia precisa ter Cristo como centro, porque Ele é o centro, Ele é o cabeça, né? Paulo fala que Deus estabeleceu Jesus para que todas as coisas convergissem nele, para Ele. O livro de 2 João, ele vai escrever a uma senhora eleita e seus filhos, que é uma expressão que é utilizada, né? E vai falar de 2 temas: incentivar os seus leitores a prática do amor fraternal, e ele também conclamou os irmãos a praticar a verdade, afirmando a doutrina correta sobre Jesus. A gente observa que, tanto nas epístolas paulinas e epístolas gerais, eles
os escritores, né, dessas cartas, eles tinham esse ponto comum. Por que que eles sempre incentivavam os irmãos a aprenderem a respeito de Jesus? Porque havia muitas distorções, havia muitos falsos ensinos. Então, eles precisavam conhecer o correto para saber discernir aquilo que era de Deus e aquilo que não era. Terceira João vai enfatizar a verdade, né, como um tipo de conduta que está dentro da doutrina do ensino de Cristo, né, que todos os cristãos naquela época professavam. Né? Ele também escreveu para elogiar os irmãos e repreender, não no sentido de condenar, mas de corrigir, de exortar, de incentivar eles a continuarem servindo o Senhor, seguindo o padrão bíblico, o padrão que Jesus estabeleceu. Judas, ele, em sua epístola, de apenas um capítulo, vai abordar 2 temas, né, sobre os falsos mestres e a condenação, né, que por distorcerem a palavra de Deus, acrescentarem ou querer tirarem, né, versículos ou mudarem a mensagem do versículo, do texto bíblico. Tanto em João depois vai reafirmar esse ensino no Apocalipse, e foi também uma coisa que, o mesmo tema que Moisés escreveu em Deuteronômio, que Deus advertiu, e eles tinham que obedecer à lei do Senhor, e não era nem para eles nem acrescentar e nem tirar nada daquilo, da lei, do mandamento que o Senhor Deus tinha estabelecido. Ele também vai incentivar os seus leitores a terem uma firmeza e um compromisso. Assim como foi naquela época, foi na época de Jesus, no Antigo Testamento, na época de Cristo, e nesses dias também. Né? Nós temos aí vivido um tempo onde a firmeza e o compromisso têm sido bem difícil de se encontrar. Né? Mas ainda existe os fiéis, ainda existe aqueles que têm compromisso, ainda existe aqueles que estão pregando Cristo, né? Não por porfia, por briga, por dissensão, mas estão pregando Cristo sinceramente, como o apóstolo Paulo fala. Então, o povo de Deus precisa lutar pela fé que lhes foi confiada. Né? Então, Judas vai abordar esse tema, é bem interessante. De que forma? Vigiando, né? Orando e encorajando os que estão inseguros, né? E de conduzir os outros ao caminho da salvação. As pessoas que precisam ser ouvidas, verdades que precisam ser ouvidas e praticadas. Então, não é somente para que a pessoa se fortaleça e continue no caminho, mas também ajudar outros a seguir, a entrarem e permanecerem firmes na graça, né, do Senhor Deus. Então, irmãos, é isso. Nós ficamos por aqui. Espero que o seu material, né, você pode aprofundar mais esses temas, tá? Que é apenas uma visão panorâmica com os pontos principais. Que Deus continue abençoando a tua vida. Até a nossa próxima aula, que vai ser sobre Atos dos Apóstolos. Que Deus te abençoe e até lá.